A graça e a paz do Senhor seja com todos. Querido, te convido para fazermos menção da Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo. E vamos fazer menção um pouco da história de Israel. Se encontra aqui um relato no Salmo 78, Asaf. Ele fez um relato em respeito a Israel. E tem algumas referências aqui para nós tirarmos lição, porque nós somos a mesma geração, nós somos a mesma descendência. E Israel, por muitas vezes, eles transgrediram diante do Senhor e passaram por dificuldade. E nós não somos diferentes, porque nós somos a mesma geração. Nós estamos debaixo de uma mesma promessa. E Israel, por muitas vezes, falhou diante dos propósitos de Deus. E nós também somos sujeitos a falhar. E a história de Israel nos tira lição para os nossos dias. E veja que Deus, resgatando Israel ali da servidão de Faraó com mão forte, por meio de Moisés, Deus mostrou vários sinais a Israel, que ele, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que ele não havia mudado, que a promessa que ele fez a Abraão estava de pé, e que ele ainda era o mesmo Deus que se apresentou a Abraão. E saindo ali do Egito, Deus abre o Mar Vermelho como testemunho para eles ver que Deus estava com eles. E eles ali 40 anos atravessando o deserto, por muitas vezes Deus se apresentou, Deus mandou alimento do céu para provar para eles que Deus estava com eles, que Deus estava no controle de tudo. Mas ainda assim Israel por muitas vezes falhou diante do Senhor, duvidou das promessas de Deus. E aqui no Salmo 78 tem um relato bastante claro em respeito a Israel. E a partir do verso 5 diz assim: porque ele, Deus, estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que a fizesse conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse e os filhos que nascessem se levantassem e a contasse a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos. Veja que Deus estabeleceu promessas e mandamentos para Israel, como também para a igreja de hoje. O Senhor tem promessas e tem mandamentos e estatutos. E isto é necessário que nós estejamos atentos para a história de Israel, porque nós somos a mesma geração. E muitas vezes nós possamos duvidar das promessas. Nós somos a mesma descendência, nós somos a mesma geração. Não tem diferença de Israel para nós. Porque Deus, ele permitiu que Israel rejeitasse o Messias para que entrasse a nossa plenitude, para que nós entrasse a nossa oportunidade, que nós não tínhamos direito na herança, mas Deus permitiu que Israel rejeitasse o Messias para que entrasse a nossa plenitude. E nós também somos sujeitos a duvidar das promessas do Senhor. E a Bíblia Sagrada, ela nos traz relatos em respeito a Israel. E é bom que nós ficamos atentos, porque nós também somos sujeitos às mesmas fraquezas. E aqui, no capítulo 28 de Deuteronômio, veja a promessa de Deus para com Israel. E com tudo isso, Israel falhou diante de Deus. Veja que diz: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto do teu solo, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas,
e das tuas ovelhas. Bendito teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás quando entrares, bendito serás quando saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja a promessa que Deus fez a Israel. E ainda assim, Israel caminhando ali para a terra da promessa, a nova Canaã, terra que manava leite e mel, terra de bonança e abundante riqueza, e assim mesmo Israel duvidava, e uma grande parte deles não entraram na terra da promessa. E aqueles que entraram, Deus ordenou que eles destruíssem aquela nação que possuía aquela terra, porque era um povo idólatra, não podia ele se misturar com aquele povo, e ainda assim eles não atentaram para a voz do Senhor, a ponto deles se juntarem com aquele povo e servir a deuses estranhos, a ponto deles dar a seus próprios filhos em sacrifício aos demônios. E isso aborreceu muito o Senhor, contrariou muito a vontade do Senhor sobre Israel. E veja que aqui no Salmo 73, a partir do verso 32, veja o que Asaf continua falando. Com tudo isto, ainda pecaram, não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Pondo-os ele à morte, então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscava a Deus, e lembrava-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo seu Redentor. Todavia, lisonjeavam com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis no seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Analise quão Deus é maravilhoso com o seu povo, com a sua herança. E esta promessa que Deus fez a Israel, este amor que Deus teve por Israel e tem até hoje, que a promessa continua de pé, assim está a igreja debaixo desta promessa. É necessário que aqueles que já confessaram Jesus Cristo como seu Salvador reconheçam que tem uma promessa na sua vida, meu irmão. Você que está dividido, não sabe se prossegue ou se desiste, tenha muito cuidado, porque esta promessa é fiel e verdadeira. Deus estabeleceu esta promessa a Israel, é a mesma promessa que ele tem com a igreja. E se você tem dúvida, busque o Senhor o mais rápido que você puder, para você se render novamente ao Senhor, para que esta promessa se firme na tua vida, pois os dias estão se terminando e a vinda de Cristo está bem próximo, e é necessário que nós estejamos de pé diante dele, porque Deus não retira a sua promessa se nós permanecermos fiel com ele. Se nós permanecermos crendo na sua palavra, crendo nas suas promessas, Deus não retira de nós a sua promessa. Eu te convido em nome de Jesus Cristo, para você que está em dúvida, para você que está dividido, para você que não sabe se prossegue ou não, tenha cuidado, meu irmão. Fica atento, pois os dias estão passando muito rápido
Está se aproximando a vinda do Senhor e os dias estão terminando aqui na terra e é preciso que estejamos atentos a isso, porque a promessa do Senhor, ela é fiel e verdadeira e nós precisamos atentarmos mais para firmar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Fica esta palavra para a sua meditação, que Deus em Cristo possa te alcançar novamente, para você que esfriou na fé, para você que saiu dos caminhos do Senhor. Fique atento, se renda ao Senhor novamente, peça misericórdia a Ele e renova a tua aliança, porque esta é a vontade do Senhor para com todos os que crêem na sua palavra e queira direito de salvação e vida eterna. Que Deus em Cristo continue abençoando esta nação de forma abundante, em nome de Jesus.